Noções de primeiros socorros. Sinalização do local do acidente. Essa é uma parte das noções de primeiros socorros que é muito cobrada em todos os Detrans de todo o país. Então eu trouxe ela aqui para vocês não terem erro no dia da sua prova do Detran e se chegar lá e quebrar a banca do Detran. Então, de verdade mesmo, gente, essa aula pode ser um divisor de águas para você que está fazendo ou vai fazer a sua prova de primeira habilitação ou reciclagem. Deixa eu me apresentar aqui, eu sou o Rafael Almeida, seja muito bem-vindo ao canal CFC Digital. Então, turma, eu separei aqui meus slides para facilitar essa aula para vocês, ficar algo claro e visualmente, porque a nossa absorção de aprendizado, ela fica muito mais simples quando a gente ouve, vê e anota. Então, você tem seu caderninho aí de anotação, não deixa de anotar as principais partes que eu vou falar, isso é muito cobrado. E no final da aula, como sempre, eu pego questões de estados do Brasil aí, do Detran, e mostro para vocês como que funciona formas de perguntas sobre a matéria apresentada. Então vem comigo aqui para a tela. Vamos lá. O tema da aula de hoje é sinalização do local do acidente, em noções de primeiros socorros. Provavelmente você deve ter visto isso lá na sua autoescola. Se não viu, então tá gravado aí para você, meu querido aluno, minha querida aluna aí. Vai ficar para sempre para você ver esse conteúdo aí totalmente gratuito, tá? As distâncias para início na sinalização, elas são calculadas com base no espaço necessário para o veículo parar após iniciar a frenagem, mais o tempo de reação do motorista. Assim, quanto maior a velocidade, maior deverá ser a distância para iniciar a sinalização. Lembra que você viu em direção defensiva distância de segmento, distância de reação, distância de frenagem, distância de parada? Essa distância de sinalização ela é calculada com base na velocidade do seu veículo. Caso você não lembre dessa aula, eu vou deixar um card aqui em cima para vocês. Depois você clica nele aí no final da aula e você vai ver aí sobre distância de segmento que eu já deixei gravado aí de direção defensiva, tá? Então, você vai falar, Rafael, mas da onde que eles tiraram essa distância? Da onde que tem que ser calculado? Bom, isso daí vem da resolução do CONTRAN, número 36, e ela é antiga, ó, você vai ver que é dia 21/5/1998, que estabelece a forma de sinalização de advertência para os veículos em situação de emergência que estiverem imobilizados no leito viário conforme o artigo 46 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, tanto para um acidente de trânsito ou também para um carro que quebrou na via, você tem que usar essa forma de sinalização. Rafael, o que diz no artigo 46 do Código de Trânsito Brasileiro? Vamos ver. No capítulo 3º, nas normas gerais de circulação e conduta, diz assim, ó, sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário é a via, tá? Em situação de emergência, deverá ser providenciada imediatamente a sinalização de advertência na forma estabelecida pelo CONTRAN. E o que o CONTRAN estabelece? Aí nós temos que voltar para a resolução. O condutor deverá acionar de imediato as luzes de advertência, o pisca-alerta, que é as luzes âmbar do nosso carro, o pisca-alerta, que são as setas que piscam juntas, né? Providenciando a colocação de um triângulo de sinalização ou um equipamento similar, pode ser um equipamento luminoso também, a uma distância mínima, presta atenção, a uma distância mínima de 30 metros para a parte traseira do veículo. No parágrafo único, o equipamento de sinalização de emergência deverá ser instalado perpendicularmente ao eixo da via, do lado, em condições de boa visibilidade. Então tem que estar muito atento como você vai fazer essa sinalização, mas eu vou mostrar aqui na aula para vocês. No artigo 2º, esta resolução entra em vigor a partir da data da publicação. Então você vai ver que é bem antigo, ela está em vigor ainda desde 1998 e isso deve ser utilizado. Vamos ver na tabela que eu fiz aqui para vocês como que vai ser a distância de sinalização. Ela é feita de forma com que a velocidade do veículo que ele tem para parar após você tá vendo aí a sinalização de advertência na pista,
no caso a sinalização de emergência, que é um triângulo. Isso daí todo mundo já deve ter visto, todo mundo tem vivência de trânsito, você viajando com seus pais ou com amigos, enfim, na hora que você está numa rodovia e você bate o olho no triângulo, o condutor ele já arregala o olho assim, e já fica ligeirão para ver, pô, é um acidente, já fica curioso. A nossa mente ela já desperta quando vê um triângulo. Então você tem que saber qual que é a velocidade da via, claro que você vai estar trafegando por ela, e qual que é a velocidade que você vai sinalizar. Rafael, eu não me envolvi no acidente, eu tenho que sinalizar o local? Sim, porque nós não podemos negar, nós não podemos omitir socorro às pessoas que estão acidentadas. Então, consequentemente, você vai ter que cuidar desse local do acidente, você vai ter um triângulo obrigatoriamente no seu porta-mala para você fazer essa sinalização. Chega de enrolar, vamos lá. Tipo da via. Vias locais. Por isso que já no início começa falando assim, a distância mínima para sinalização é de 30 metros. Gente, então não tem distância menor do que isso. Pode ser qualquer via que você tiver ali, a via que, não tem movimento nenhum. Vai ser 30 metros o mínimo. Por quê? A via local, ela é 30 km por hora. Gente, isso daí você tem que lembrar também, é uma parte aí do conteúdo de legislação. É uma outra aula que eu tenho aqui no canal. Vou deixar um card aqui para vocês também. Depois aperta e acompanha para você saber quais são os tipos de vias e velocidades, tá? Qual que é a distância para o início de sinalização numa via local de 30 km por hora? Vão ser 30 passos longos. Ele é equivalente a 30 metros, então você vai sinalizar a 30 metros de distância. Isso nós estamos falando de dia e na pista seca. Se for à noite, na chuva, na neblina ou na fumaça, você vai ter que dobrar os passos. E aí, quando eu falo isso para os meus alunos do presencial, fala: "Oh, professor, mas 60 passos tá tirando, vou ter que contar 60 passos". Sim, e não acaba por aí, porque nós estamos começando na via local. Então, turma, eu acredito que já fique claro. Se a distância para sinalização numa via de trânsito de 30 km por hora são 30 metros ou 30 passos longos, e se tiver uma condição adversa, você vai ter que dobrar isso, que seria 60 passos longos. Aí se for numa via coletora de 40 km por hora, de dia pista seca, 40 passos longos, ou 40 metros. Se for à noite, na chuva, ou na neblina, ou na fumaça, 80 passos. Aí o aluno fica cansado logo de uma vez, né? Calma que tem mais. Via arterial, 60 km por hora. Você vai ter que contar 60 passos longos para você ir lá colocar o triângulo, ou na chuva, na neblina, à noite, ou na fumaça, 120 passos longos. Aí trânsito rápido, a via de trânsito rápido, assim sucessivamente, e nas rodovias também. Você vai falar: "Caramba, mas na rodovia é 110, se for de noite 220 passos longos". Exatamente. Por quê? Não sei se você lembra, na distância de segmento, um veículo ele pode demorar 1 segundo só para o condutor que está dirigindo tirar o pé do acelerador e colocar o pé no freio. Isso é chamado de distância de reação. A partir da hora que ele afunda o freio até a parada total desse veículo, mais 1 segundo. Então um carro em alta velocidade ele demora muito mais para parar. Então por isso que você tem que fazer a sinalização de forma correta, para proteger a integridade das pessoas que estão envolvidas no acidente, ou até mesmo que um carro que está parado ali no acostamento. Então, gente, é fundamental você fazer essa sinalização de forma correta. Vamos adiante aqui para ficar bem claro. Então, eu fiz o seguinte slide aqui para vocês, ilustrando, e vocês vão aí vendo comigo como que você vai fazer essa sinalização de trânsito. Parou o trânsito, de repente ali o carrinho vermelho veio branco e chapuletou na traseira do vermelho. Colisão. E agora, o que você faz? Primeira coisa de tudo, pisca alerta. Não estou falando que você se envolveu no acidente, ou você viu isso acontecendo. Primeira coisa que você vai fazer, você vai ter que parar o seu carro. E aí te faço uma pergunta. Você pararia o seu veículo depois do acidente, junto com o acidente, bem no meio, ou antes do acidente? Isso já é uma questão de prova do Detran, então vamos quebrar essa banca do Detran aí. Se você respondeu antes do acidente,
Exato, porque o seu carro vai proteger esse acidentado. E o que você vai ligar de dispositivo no seu veículo? Pisca-alerta. As luzes intermitentes aí para alertar outros condutores de que aconteceu algo. Agora vamos lá sinalizar. Você está numa via local, como diz a placa aqui, a 30 km por hora. Quantos metros você vai sinalizar na pista seca? Você vai colocar o triângulo de segurança, igual deixei na imagem aí, a 30 metros ou a 30 passos longos. Se você não conseguir fazer isso, peça para uma outra pessoa te ajudar no local do acidente e fazer essa sinalização. Turma, e se estiver chovendo na neblina ou na fumaça ou à noite? Quantos passos que você vai ter que sinalizar esse local numa via de 30 por hora? Exatamente, ó, na neblina, 60 passos longos. Vamos ver um outro exemplo? Agora nós temos uma via de 40 km por hora, aconteceu a colisão. Ó, a repetição agora, gente, repetir nunca é demais. A repetição é que nos deixa muito afiados aí para ir fazer essa prova, tá? Colidiu o veículo, parou antes, ligue o pisca-alerta, vou colocar o triângulo. A via é 40 por hora, 40 passos longos ou 40 metros. Pode ser um dispositivo luminoso também, se você tiver. Apesar que o triângulo, ele tem aquele refletivo vermelho, onde bate o farol do carro, ele já reflete para ele. E se for na chuva, ó, prepare a chuva pra gente. Se for na chuva, você vai sinalizar com o dobro, então sempre dobra. Condição adversa, sempre dobra. Você vai sinalizar a 80 passos longos. Pode sair correndo na via com o triângulo na mão. Ó, e outra coisa, se você tá vendo que tá vindo o carro, você faz o gesto de redução de marcha, porque ainda não tem nada sinalizado e essa pessoa não sabe o que aconteceu. O ideal é você estar com um triângulo na mão montado e você sair correndo para o local do acidente. Pô, Rafael, você podia fazer isso na prática. Vamos fazer um combinado aqui então. Se esse vídeo aqui chegar a 100 likes, eu vou pra rua fazer isso daí e ficar um negócio bacana aí para todos nós, hein? Então não deixa de deixar o seu like aí, o YouTube vai entender esse algoritmo subindo e eu posto mais aulas aí para vocês. Vamos para um próximo exemplo, vamos lá, repetição, turma, repetição. Uma via 60 km por hora, para o carro antes, liga o pisca-alerta, pega o triângulo no porta-mala, sai correndo e você vai sinalizar 60 metros ou 60 passos longos. E se for à noite, o que você vai fazer? Dobrar os passos. Então você vai sinalizar a 120 passos longos. E gente, na boa mesmo, na boa, não fica pensando, pô, mas 120 passos longos, gente, na hora que você tá na adrenalina ali, você sai correndo, você vê que você colocou ali o triângulo e você nem vai perceber que você fez isso daí e de forma eficiente, vamos se dizer assim. Vamos seguir adiante. Rafael, vi uma pergunta aí, como que você vai proceder se aparecer uma curva? Então eu separei aqui para vocês também essa parte da curva, para a gente zerar isso daí, como que você vai fazer isso. Então temos uma rodovia, primeiro de tudo, a 80 km por hora. Aconteceu um acidente bem aqui, tá vendo? Esse carro vermelho, ele tem a visão desse acidente? Não, porque temos uma curva antes do acidente. E como que você vai fazer essa sinalização? Deixa eu chamar aqui o meu amigo aqui para fazer essa sinalização. Eu vou dar o nome dele, de um inscrito do canal que eu gosto muito dele. O nome desse personagem vai ser Brian Fagner. Aí, Brian, você tá vendo essa aula aí? Um grande abraço, gosto muito de ti. Obrigado por comentar em todos os meus vídeos, tá? Então o Brian, ele vai lá e vai fazer essa sinalização. A quantos metros ele vai ter que sinalizar esse local do acidente por questão da velocidade da via? 80 metros, correto? E aí ele começa a contar. 1, 2, 3, 4, 51, 52, 53 e não deu. Por quê? Ele tem que sinalizar no mínimo 80. Se ele sinalizar, vamos dizer, a esses 50 passos longos que ele deu, esse carro, na hora que ele terminar a curva, ele não vai ter tempo de frear e vai se envolver no local do acidente. Então, o que você vai ter que fazer? Chegou na curva, você não vai poder... Aqui eu coloquei até 40 passos longos, tá, gente? Ele deu 40 passos longos lá. Não pode sinalizar, tem que ser no mínimo 80. Então, você chegou na curva, você vai ter que zerar a contagem.
Você vai caminhar a curva inteirinha sem contar. Chegou aqui no finalzinho dela aqui, ó, zera. E qual que é a velocidade que é da via? 80. Então quantos passos você vai ter que sinalizar? 80 passos longos. Isso nós estamos falando para dirigir pista seca. Se fosse à noite, na neblina, na chuva ou na fumaça, aí você vai dobrar. Seria 160 passos longos. Mas aqui no caso, o Brian, ele viu que tem uma reta bem longa depois da curva, ele não contou a curva, ele zerou a contagem e ele saiu para contar lá, o Brian Fagner saiu para contar os 80 passos longos. Ele contou os 80 passos longos, ele vai colocar o triângulo de segurança e assim esse carro vermelho que está na rodovia, na hora que ele bate o olho, o que ele pensa? Opa, lá na frente tem um acidente ou tem um carro quebrado. Gente, isso é natural, isso é do nosso subconsciente, você automaticamente já tira o pé do acelerador. Quem não tira é um responsável, vamos dizer assim, e imprudente, né? Então, ele já tira o pé do acelerador e já começa a caçar. Pô, será que é acidente? Será que é um carro quebrado? Além desse triângulo aqui que o Brian colocou, o que ele pode fazer depois do triângulo? Ele pode vir quebrando esses galhozinhos de árvore e ir colocando ao longo da via, porque tem gente que passa pelo triângulo e não percebe, ele começa a olhar galhos de árvore na via. Gente, galinho, tá? Não vai derrubar uma árvore lá e deixa eu pegar meu machado aqui, cabum, derrubar uma árvore, vai causar um outro acidente. Galhos de árvore, provavelmente vocês já devem ter visto isso também, vai colocando galhos de árvores na via e aí o condutor ele já entende que pode ter acontecido algo. Rafael, se eu não sinalizar o local do acidente, nós vamos falar sobre as infrações e quais os materiais agora que podem ser usados. A gente já acabou falando do galho de árvore, então você pode usar um triângulo. Se você não tiver o triângulo, mas tiver um cone, pode ser um cone e pode ser os galhos de árvore. Caso você não faça essa sinalização, artigo 225 do Código de Trânsito Brasileiro, ó, deixar de sinalizar a via de forma a prevenir os demais condutores à noite, não manter acesa as luzes externas. O que é as luzes externas? A luz de posição, no mínimo, tá? Ou omitir-se quanto a providências necessárias para tornar visível o local quando, inciso 1º, tiver de remover o veículo da pista de rolamento ou permanecer no acostamento. Permanecer no acostamento, gente, eu vou parar aqui porque meu carro ferveu. Vai ter que sinalizar com triângulo, tá? Senão é infração de trânsito, artigo 225. Ou se a carga foi derramada na via e ela não puder ser retirada imediatamente, você também tem que fazer a sinalização de trânsito. E quanto a um acidente, gente, você vai estar prevenindo essas pessoas que estão envolvidas, às vezes presas nas ferragens, para você estar protegendo a integridade física desses demais envolvidos no acidente, tá? E se eu não tirar esse galho de árvore que eu deixei na via, existe uma multa para isso? Sim, você vai falar, não acredito. Pode acreditar, então pode ver aqui, retirou. Mas vamos dizer que você vai embora e deixa esses galhos de árvores todos espalhados na via. Gente, as pessoas ainda continuam. Pô, tem um acidente, eu tenho um carro quebrado. Então isso atrapalha o fluxo, tá? Então você tem que retirar tudo que você colocou. Claro que além do seu triângulo. Apesar que eu esqueci até que muitos alunos falam para mim na sala de aula: ó, Rafael, vou colocar meu triângulo lá, longeão, e aí se roubarem. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? A pessoa que rouba um triângulo, essa pessoa ela tá de palhaçada. Roubar triângulo, apesar que, né, a gente vê de tudo. Vamos lá. Artigo 226. Deixar de retirar todo ou qualquer objeto que tenha sido utilizado para sinalização temporária na via. Infração média de trânsito. Ah, e se eu não sinalizar? Lembrando, infração grave. Pergunto para vocês, quantos pontos que é infração grave? 5 pontos, muito bem. E quantos pontos que é infração média? 4 pontos no seu prontuário, caso você não venha fazer isso de forma correta. Bom, trouxe aqui, separei 4 simulados aí, um de São Paulo, um do Rio de Janeiro, um do Paraná e um do Pernambuco. Vocês vão ver que as questões elas são bem parecidas e relacionadas a isso. Então eu dei um print mesmo na tela. Se você nunca fez um simulado, vou deixar disponível o link que eu uso aqui na descrição, não deixa de clicar nele, tá? Para quem não tem material didático também, vou deixar aqui
o link de um código de trânsito brasileiro que eu utilizo muito nas minhas aulas. Ele é um código de bolso pequenininho. Puxa, ele não está aqui comigo, mas eu vou colocar aqui na tela para vocês verem. Eu utilizo muito esse código de trânsito brasileiro. Eu deixo um no meu carro e sempre deixo um na minha mochila porque eu pedalo muito. Então eu vou deixar disponível aqui para vocês caso você tenha interesse também. Vamos lá, vamos para a primeira questão aqui. Em uma via com velocidade máxima de 60 km por hora, presta atenção, qual é a distância mínima para iniciar a sinalização do acidente ocorrido durante o dia? Então o que você tem que atentar? Ao final da questão. Pô, 60 por hora você já pensa, 60 passos. Ok, porque no final ele está falando, ó, durante o dia, ó, eu colocando o dedo na tela, deixa eu pôr mouse. Durante o dia com pista seca. Então vamos aqui, ó. Essa é a parte que você tem que ficar atento, ó. Durante o dia, pista seca, 60 km por hora. A quantos metros você vai sinalizar? Se for pista seca, alternativa C, você vai responder 60 metros do veículo ou aproximadamente 60 passos. Beleza? Vamos ver uma aqui agora do Detran Rio de Janeiro. Presta atenção nela. Em relação às condições adotadas durante o dia, a distância para sinalizar o local de um acidente à noite, sobre chuva, deverá ser... O que ele alerta nós aí, ó? Em relação a condições adotadas durante o dia. É como se fosse uma pegadinha, mas você tem que lembrar do final da questão. A distância para sinalizar o local do acidente à noite ou sobre chuva deve ser, alternativa A, vamos ver. A mesma que utilizado... A mesma com a utilização de dispositivos luminosos? Não. Aumentar em 10% a utilização de dispositivos luminosos? Gente, eu não falei nada de porcentagem, eu falei em dobrar, tá? Dobra os passos. De dia você conta uma quantidade de passos, à noite na chuva ou na neblina, sempre dobra. C. Dobrada com a utilização de dispositivos luminosos? Exatamente, alternativa C. Vamos para mais uma questão aqui. Essa é do Paraná. Ó, de novo, ó, a velocidade máxima permitida em uma rodovia. Já marca aqui, ó, 100 km por hora. E ele já diz à noite. A distância do acidente para início da sinalização, medida de forma de passo longo de um adulto, deve ser de quanto? Se fosse de dia na pista seca, você ia responder a 100 passos longos, ou a 100 metros, né? Mas só que ele citou na questão à noite. Então o que você vai fazer? Dobrar os passos. Vamos procurar aí qual alternativa que tem 200 passos. Alternativa C, 200 passos longos, de preferência de um adulto. Pelo amor de Deus, não vai mandar a criança sinalizar lá isso daí, hein? Por favor. Vamos para mais uma questão aqui, Detran Pernambuco. Tá aqui mais para baixo, ó. Um acidente ocorreu e precisamos fazer uma sinalização adequada. Começamos a contar a distância, mas nos deparamos com uma curva. O que devemos fazer? Ó, então você vê que é cobrado em todo território nacional. É cobrado esse tipo de questão. Então vamos lá arrebentar com a banca do Detran e você zerar isso daí, vai lá para acertar 30, tem estado que é 40, vai lá para acertar 40. Alternativa A, continuar contando normalmente a contagem? Não. Alternativa B, parar a contagem, chegar ao final dela. Dela quem? Da curva. E continuar a contagem de onde havia parado? Não. C, parar a contagem, até aí ok. Após o fim da curva, reiniciar e contar a partir do zero? Alternativa C. Mas vamos ler a D? Dobrar a contagem estabelecida para uma pista reta? Negativo. Alternativa C, ela fica muito mais coerente. Turma, se você ainda tiver dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você já viu algum tipo de sinalização errada ou se você já viu algo que tenha acontecido aí ao longo da sua vida, até mesmo quando você era criança ou até mesmo agora na fase adulta, quiser deixar aqui nos comentários se você já viu alguma barbaridade, se a pessoa, como que ela sinalizou, com o que ela sinalizou, porque tem uns objetos estranhos aí que as pessoas acabam sinalizando. Deixa aqui nos comentários para eu saber o que você já viu. Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu o vídeo, deixa um likezinho maroto, não deixa de se inscrever no canal. Um grande abraço
Tamo junto, valeu, até a próxima aula. Tchau, tchau.